Ok, estamos gravando. Bem, primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre, meio que atrasado, né? O livro que a gente vai meio que seguir, os passos dele, que é o livro do Steinbruch, Alfredo Steinbruch, de Geometria Analítica. Vocês não deveriam falar aqui nessa aula gravada, né? Que o livro está disponível lá no grupo, tá certo? Mas imagino que vocês não vão reclamar juntamente ao autor, né? Por questões de direitos autorais e etc, etc. Então, lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Vocês têm acesso ao PDF, beleza? Então, fiquem atentos, porque eu vou indicar exercícios do livro, exemplos, e pode usar o livro para estudar por ele também, tá? O livro é bem didático, é bem interessante a abordagem dele, é bem fácil de aprender, não é difícil, tá certo? Então, é uma boa, como é que eu posso dizer assim, é uma boa fonte de pesquisa, né? Tá certo? Então, é isso aí. A gente tinha parado na parte de representar os vetores no plano cartesiano. Então, a gente estava fazendo no plano, depois a gente iria fazer no espaço, que é de modo muito semelhante. Eu vou projetar aquela minha telinha aqui, como sempre, para que vocês tenham acesso. Cadê? Um momento. Vai. Isso. Ok. Pronto. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Acho que agora foi. Nossa telinha. Então, como eu havia dito, a gente estava representando vetores no plano cartesiano. Opa, cadê? Saiu aqui. Aqui no plano cartesiano, né? Usando coordenadas. Tá certo? E essas coordenadas, elas representam pontos em um plano cartesiano. Porém, como eu havia dito para vocês, todo vetor no plano, ele pode ser representado por um segmento orientado que parte da origem, tá? Começa na origem. Se ele começa sempre na origem, então a gente só se preocupa em dizer qual é o ponto de término desse vetor, tá certo? A gente só precisa indicar onde que o vetor termina. Termina onde? Termina aqui, por exemplo, nesse caso, né? Começa onde? Começa na origem, tá certo? Sempre começando na origem. É como se a gente fizesse uma correspondência bionívoca, né? Para cada vetor do espaço ou do plano, a gente tem um segmento orientado que começa na origem, um único, né? E aí isso é uma correspondência que a gente chama de bionívoca, um para um, né? Então, para cada um, a gente tem um, e vice-versa. Então, é uma função bijetora, né? Para quem é expert aí em funções. É isso. E aí eu falei como seria, por exemplo, em coordenadas, um vetor que não começasse na origem. Por exemplo, esse vetor aqui começa em A, termina em B. Esse vetor aí, você precisaria subtrair as coordenadas, certo? O x do B, que é 3, menos o x do A, que é 2, ficaria 3 menos 2, e o y do B, que é 0, menos o y do A, 0 menos 3, que dá menos 3. E aí você teria o vetor AB, que é 1, 3, começando na origem. Tá? Esse vetor 1, 3, ele começa na origem.
Eu acho que bom, se você, pegando esse gancho desse exemplo aqui, se eu fizesse, você usando a régua aqui para facilitar. Se eu fizesse o desenho, né? Eu tinha o vetor AB. A era 2, 3 e B era 3, 0. 2, 3, vou colocar os pontos aqui. 2, 1, 2, 3. 2, 3 é esse ponto aqui, né? Dois, três. E o B é 3, 0. 3, 0. 3, 0. É esse ponto aqui. Então, o vetor, esse aqui é A, esse aqui é B. O vetor AB ele seria, justamente assim. Mais forte. Justamente assim, AB. Mas eu quero o vetor que parte da origem, né? O vetor AB, só que representado por um segmento partindo da origem. Então, seria algo mais ou menos assim. Né? Mais ou menos. Né? Mas quais seriam as coordenadas desse vetor? Tá? Desse segmento que sai da origem. Qual é esse ponto aqui? Aí, a gente faz a subtração, né? E deu aqui já o vetor 1 menos 3. O vetor 1 menos 3, se eu fizer as continhas, eu vou ter que aumentar aqui o para baixo. 1 menos 3 é isso aqui, né? Então, esse daqui, ele já está, a gente já está pressupondo que ele está partindo da origem. Então, esse aqui, tá? Esse é o vetor AB, tá certo? Só que aqui ele está representado por um segmento que começa em A e termina em B, e esse outro ele está começando na origem do sistema e terminando em outro ponto aí, que é o ponto 1 menos 3. Certo? É o mesmo vetor, só que representado por dois segmentos orientados diferentes. Tá? Diferentes, porém... Desculpa, tem um bicho aqui. Diferentes, porém, eles têm aquela peculiaridade que tínhamos falado. Eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, ou mesmo módulo. Tá? E isso basta para que eles representem o mesmo vetor. Certo? Então, tanto o vetor representado pelo segmento AB, quanto o vetor representado por esse outro segmento aqui embaixo, eles são o mesmo, certo? O mesmo vetor. Segmentos diferentes, mas o mesmo vetor. Beleza? Isso parte do pressuposto, por exemplo, de que a gente pode fazer translações, né? A gente pode meio que levar um objeto de um lugar para o outro sem mexer na posição que ele está. Certo? A gente não mexe na posição, a gente mantém aí as características principais desse objeto, tá certo? Beleza. Então, como seria, por exemplo, somar vetores e subtrair vetores com coordenadas? Tá? E aí a gente sabe que a gente fica pensando, né? Se eu tiver as coordenadas dos vetores, como é que eu iria somar? Como é que eu vou subtrair? E a resposta é muito simples, tá? A gente soma. A resposta é muito simples. A gente soma vetores somando as coordenadas. O x com o x, o y com o y. Se for no espaço, soma o z com o z. Tá certo? Simplesmente assim. E para ver isso, a gente usa a geometria plana, né? Meu Jesus, tem um monte
de bichinho aqui. A gente usa geometria plana, tá certo? Para fazer isso daí. Eu não lembro se eu já... Eu acho que eu tenho a impressão que eu já fiz isso aqui, né? Mais para cima. Não, fiz não. Eu fiz a questão do... Essa aqui mesmo, tá? Eu comecei coordenadas agora. É isso aí. Então, por exemplo, como é que a gente soma dois vetores? Vamos lá, né? Vamos fazer a soma e subtração de vetores com coordenadas. Coordenadas é o nome que a gente dá às duas ou três, aos 2 ou 3 números, né, que a gente coloca entre parênteses para determinar um vetor. Por exemplo, o vetor 2, 3, essa daqui, eu já disse isso a você, essa aqui é a abscissa, essa aqui é a ordenada, tá? Ordenada. E se tiver uma terceira, essa última é a cota. Essa aqui é a abscissa. As três juntas a gente chama de coordenadas. Ou as duas, né? Se caso você esteja no R2, você só tem a abscissa e a ordenada, tanto faz, tá? Quando eu falo as coordenadas, eu estou me referindo às referências de posição do vetor, né? Todas elas. Se for no R3, são 3, se for no R2, são 2. Se for no reais só, é uma só. Bom, então, para a gente somar ou subtrair vetores, coordenadas, aí é onde fica interessante, né? Imagina agora que o y, aqui o x, que eu quero somar, tá bom? Um vetor aqui com um vetor aqui. Eu vou botar menorzinho, porque senão... Todos nós sabemos que pela regrinha do paralelogramo, eu prolongo aqui, né? Um lado paralelo, outro lado paralelo, e a soma desses vetores, tá? Eu vou chamar de U e V. A soma desses vetores vai dar exatamente um vetor aqui no meio, ligando até a ponta. Beleza, mas quais são, né, as coordenadas desse vetor aqui? Eu vou chamar de y e x. Esse do V, eu vou chamar de xv. Esse aqui eu vou chamar de... Tá meio bagunçado aqui, tá? Mas vocês entendem. YV. Aqui eu tenho o YU e aqui eu tenho o XU. Tá? E se você olhar direitinho para os desenhos, né? Os desenhos, eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, esse triângulo aqui é exatamente idêntico a esse aqui. Então, esse pedacinho XU aqui é exatamente igual a esse pedacinho aqui. Certo? Então, para achar o X, né, que é o azulzinho, o tamanho todo,
eu vou somar o x de v mais aquele pedacinho ali, esse aqui, que é exatamente igual ao XU. Então, você chama XV com XU, certo? Aí dá o X. Mesma coisa vale para o Y lá em cima, tá? Se eu pegar esse pedacinho aqui do YV embaixo, se eu desenhar vai ficar muito sujo. YV aqui embaixo, ele é exatamente igual a esse aqui de cima. Só olhar os triângulos, certo? Mas usando geometria plana, né? Se a gente fosse parar para fazer isso direitinho, usaria congruência de triângulos, tá certo? Tem que olhar os ângulos aí, que são exatamente iguais, mas isso é fácil de ver, né? São paralelogramas, tem retas paralelas, enfim. E aí, para você chegar ao Y, você soma o YU mais o pedacinho de cima, que é o Y igual ao YV. Então, a conclusão é que a gente só precisa somar, de fato, as coordenadas, né? Eu vou deixar só isso aqui assim, para vocês entenderem, né, que esses tamanhos são iguais. Então, como a gente queria, né, gostaria que fosse o U mais V, né, U mais V, exatamente, em coordenadas, o U seria XU, YU, mais o V, que é XV, YV. E isso é justamente você somar XU mais XV e na segunda coordenada somar YU mais YV. Certo? O mesmo vale para a subtração, tá bom? Porque a subtração você pode trocar, eu quero U menos V, você coloca U mais o vetor oposto de V, U mais o vetor menos V, né? E aí faz a soma, né? Fica do mesmo jeito, tá certo? Não muda absolutamente nada. Então aqui a gente tem coisa interessante, né? Uma coisa que funciona de um jeito prático, que a gente não precisa de muitas decorebas, tá? Para entender isso daí. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Cadê ele aqui? Próximo espaço. Tem uma coisa que eu ia falar para vocês e eu estou olhando aqui para não acabar esquecendo. Pronto, isso aqui, cadê? Printar, deixa eu printar. Esse print aqui. Ih, não tá pegando. Aí, agora.
Pronto, isso aqui é basicamente o resumo, tá? Está no livro, tá certo? O resumo do que eu fiz aqui, certo? Só que aqui ele está falando com vetores já no espaço, com 3 coordenadas. Se você já olhar direitinho, primeiro é igualdade, que não é lá muita novidade. Se você olhar direitinho, dois vetores, o primeiro ponto diz que dois vetores são iguais, se somente se as coordenadas deles são iguais uma a uma, né? O x1 é igual ao x2, o y igual ao y2 e o z1 igual ao z2. Então, eles têm que ter cada coordenada igual à sua correspondente. Tá bom? Aí, sim, eles são iguais. Né? E dois vetores, a soma de dois vetores, tá certo? Dada dessa forma aqui, como eu falei para vocês, só que aqui, como tem 3 coordenadas, ele está somando o x, o y e o z, né? O x é uma soma aí, porque está meio apagado, tá? E também, isso que eu tenho esquecido, se você multiplicar por um escalar, você multiplica todas as coordenadas por aquele escalar, tá certo? Pronto, isso aqui é dizendo que aquele vetor AB é dado por, se você tem 2 pontos no espaço, né, A e B, você faz B menos A, certo? O ponto B menos o ponto A, ou seja, todas as coordenadas de B menos as coordenadas de A, e aí você tem o vetor prontinho aí, o vetor AB, certo? Não, nenhuma novidade nisso não, isso está explicadinho lá no livro, tá certo? Quem quiser olhar, é bem tranquilo de se estudar. Bom, tem outras coisas sobre múltiplos, paralelismo, que é a mesma coisa, tá? Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? Deixa eu ver aqui que eu quero responder uns exercícios com vocês. Pronto, esse exercício aqui. Ai, utopia. Okay. Ninguém. De novo. Pronto, o exercício é esse aqui, tá? Então, dados os pontos aconteceu um probleminha. O zoom foi lá para baixo. A questão é essa aí. Dados os pontos 1, 2, 4, 2, 3, 2 e 2, 1, menos 1, determinar as coordenadas do ponto S, tal que PQRS sejam vértices de um paralelogramo. E aí?
Como é que a gente faz isso daí? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar, tá certo? Eu coloquei esse, como o livro está fazendo junto, tá certo? Aí eu não tenho exemplos, como é que se diz? No plano, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai excluir a última coordenada, tá certo? E eu vou pedir o ponto do plano, só, tá bom? Vocês excluem essa aqui. Faz de conta que são só duas. São 3 pontos aí do plano. E eu quero o ponto S que seja um paralelogramo. Fica até melhor para eu desenhar aqui, né? Porque senão, misericórdia. Então, lá. Então, para a gente fazer de início, a gente desenha, tá certo? Para ter uma noção de como vai ficar isso daí, né? Primeiro, ponto 1 e 2. 1 e 2. 1 aqui e 2 aqui. Esse ponto aqui. 2 e 3. 2 e 3. Dois e um, 2 e 1, esse aqui. E falta o quarto ponto, né? Para a gente formar um paralelogramo. Formar um paralelogramo. Bom, dá para perceber que o ponto vai ser mais ou menos por aqui, né? Mas precisamente vai ser o ponto 3 e 2. Mas, como é que a gente se certifica? Como é que a gente tem certeza, tá? Para a gente ter certeza, a gente faz o seguinte. Para que esse ponto aqui imaginário, que eu ainda não sei qual é, seja o quarto vértice de um paralelogramo, esse vetor tem que ser paralelo a esse. E do mesmo tamanho. Ou seja, tem que ser o mesmo vetor, tá? Assim como esse vetor aqui, tem que ser o mesmo vetor daqui. Tá? Mas a gente vamos pegar numa direção só. Tá certo? Por quê? Para ser um paralelogramo, tem que ser lados paralelos. Lados paralelos, certo? E de tamanhos iguais. Tá bom? Então, para ter lados paralelos e de tamanhos iguais, os vetores, tá, os segmentos orientados, é a mesma coisa dizer que eles têm que ter a mesma direção, tá certo? E o tamanho deles serem iguais. E o sentido a gente coloca igual para fazer as contas. Se quiser, pode botar ao contrário também, tá? Esse vetor ao contrário, ele vai ter a mesma direção, mesmo tamanho, só não vai ter o mesmo sentido, ou seja, o sinal vai ser trocado, né? Aí você tem que provar que um vai ser o outro com sinal trocado. E para evitar mexer com o sinal, você diz que esse daqui, tem que ser exatamente igual a esse de baixo, que é o V. Certo? Mas que vetor é esse? Em termos de coordenadas, o vetor 1, olha a importância agora. A gente tem um ponto Q, né? Esse aqui é 2, 3, é o ponto Q. Esse aqui é o ponto P. E aqui eu tenho o ponto R. Então, U é o vetor PQ. PQ. Só que o vetor PQ,
ele é Q menos P, né? PQ é o ponto Q menos o ponto P. Lembra que a gente faz um menos o outro. Então, eu pego o ponto Q, no caso o X, 2, menos o ponto P, que é 1. 2 menos 1. Agora, pega no Y, 3 do ponto Q, menos 2 do ponto P. Então, o vetor U não sei porque eu botei de outra cor aqui, enfim. 2 menos 1 é 1. 3 menos 2 é 1. Tá? Então, o vetor R, e eu vou chamar aqui PQR, vou chamar de S, né? Para continuar. O vetor RS também tem que ser 1, tá certo? Eu vou chamar, como eu não sei quem é esse ainda, eu vou chamar de AB, certo? Ou XY, né, para ficar melhor. XY. E aí, quando eu fizer, certo? O vetor V, que é RS, ele tem que ser exatamente igual ao vetor U lá em cima. Tem que dar 1, certo? Mas como é que eu calculo o vetor RS? É S menos R. No caso, S é X, no caso, X menos. O X do R é, tá ali em cima, 2. Tá? Aqui, 2. X menos 2. E o Y do S, o Y do R é 1, então vai ficar Y menos 1. Tá? R menos S, tá? Pega as coordenadas de um menos as coordenadas do outro. Aí, como isso aqui, lembre-se que o vetor V tem que dar 1. Tá? Então, isso aqui tem que dar 1, isso aqui tem que dar 1. Certo? Se isso aí tem que dar 1, deixa eu colocar assim. Isso aqui tem que dar 1. Então, você tem que x menos 2 tem que ser 1. Então, o x tem que ser 3, né? Porque o 2 passa para lá e soma com 1, fica 3. E o y menos 1 tem que ser 1. Então, o y tem que ser igual a 1 passa para lá, soma, fica 2. Y é 2. Então, o ponto S vai ser 3, 2. Certo? 3, 2. Certo? Que é justamente o ponto que a gente imaginou, porque esse aqui ficou fácil, né? 3 e 2. Certo? Beleza de Keusa. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, podem perguntar, tá certo? Fique à vontade aí. Eu não estou acompanhando muito o chat, mas vocês podem abrir o microfone, tá bom? Deixa eu ver aqui outro exemplo. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa antes, né? Se a gente fazer outras vezes. Existem algumas propriedades, tá certo?
da soma e da multiplicação por escalar. Tá? São muito intuitivas, eu acabei não falando para vocês, mas são propriedades importantes, né? Porque a gente está lidando com uma estrutura diferente, que é um vetor, né? Não, o vetor não é um número, tá certo? O vetor, ele é um segmento, tá? Um conjunto de segmentos orientados, enfim, uma estrutura geométrica, né? A gente está lidando com uma coisa diferente, então a gente não pode somar, subtrair, fazer o que a gente quiser de todo jeito. Mas, algumas propriedades, elas são muito parecidas com o que a gente faz nos números reais. Bom, então, por exemplo, a propriedade que a gente chama de propriedade associativa, que é, por exemplo, você tem dois vetores U mais V, mais um terceiro, e isso é a mesma coisa que somar logo os dois últimos, certo? Parece bobo isso, mas tem algumas estruturas matemáticas que isso não funciona, tá certo? Você se você está somando, você tem que somar nessa ordem, né? U mais V mais W. Então, você tem que somar primeiro U mais V e depois somar com W. Se você fizer separar U, somar V mais W e depois somar com U, vai dar errado. Tá? Então, assim, nos vetores não, né? Em outras estruturas, isso acontece. Por isso que é importante a gente saber dessa propriedade. Essa é a propriedade que a gente chama de associativa. Tem a propriedade também que a gente chama de comutativa, que é U mais V igual a V mais U, tá certo? Que, como é que se diz? É uma propriedade também intuitiva, mas é muito importante saber que ela funciona. Algumas estruturas também não funcionam com isso, tá? Na multiplicação, a gente não vai fazer multiplicação de vetores, propriamente dita, mas tem alguns produtos que a gente faz com vetores. Produto escalar, produto vetorial e tal. Mas, por exemplo, na multiplicação normal, se você multiplica duas matrizes, você não pode inverter a ordem. Matrizes, se você inverter a ordem, a multiplicação não dá igual, né? Pode ser que dê, mas seria coincidência. Então, é um exemplo de uma coisa que não é comutativa, né? É aquela história que a gente fala, a ordem dos fatores não altera o produto. É verdade? É, mas não para tudo, tá? Algumas coisas alteram, tá certo? Então, ficar atento a isso aí. Nos vetores, isso a gente não vai ter preocupação, que a gente pode somar de qualquer forma. Bom? Terceira coisa é em relação à multiplicação por um escalar. Então, se eu tenho um escalar lambda, chamado de lambda, vezes uma soma, U mais V, de vetores, que eu a setinha, para separar, para saber que o lambda é um escalar e U e V são vetores. Tá? Aí eu posso distribuir, né? Fazer lambda U, tá? Mais lambda V. Beleza? E é de boa, tranquilo. Né? Igual que a gente faria, né? Naturalmente. A segunda coisa é se eu tiver uma coisa bem parecida, mas não é a mesma coisa, né? Se eu tiver, assim, se eu tiver lambda, lambda mais alfa, dois escalares, vezes, quer ver, um vetor U. Tá? Isso é... Eu posso distribuir também os escalares. Lambda U mais alfa U. Tá? Se por algum motivo eu queira fazer isso também é possível. Ok? Então, isso são 4 propriedadezinhas básicas, né? Que a gente usa, tá bom? E
Se tiver mais alguma, eu acho que mais, acho que não. Acho que são essas 4 mesmo, tá? Tem uma que é do vetor nulo, que diz que, acho que é mais ou menos assim. Professor, qual é o nome dessa propriedade? Vou escrever, Ivanaldo, vou escrever. Essa aqui é associativa, ativa. Essa aqui é a comutativa. Comutativa. Essa aqui é a distributiva. Essa aqui também é distributiva, tá? Só que ela é distributiva em relação aos escalares, né? Essa daqui, os escalares aqui são distribuídos, e aqui a distribuição em relação aos vetores. Os vetores que são distribuídos, cada um para um escalar, tá bom? Então, mas as duas são propriedade distributiva. E essa outra é que, se eu tiver um escalar vezes um vetor dando zero, dando um vetor nulo, isso significa que o escalar é zero ou o vetor 1 é o vetor nulo, tá? Ou seja, não tem como eu multiplicar um número por um vetor e essa multiplicação dá zero, a não ser que um deles seja nulo, né? Ou o escalar é nulo ou o vetor é o vetor nulo. Isso parece estranho, né? Você diz, professor, mas isso é óbvio, né? Não, dois números, quando multiplicados, se dá zero, resultado, é porque um deles é zero, né? Você não multiplica 2 vezes 5 e dá zero, não, entendeu? Dois números diferentes de zero, multiplicados não dá zero nunca. Mas, vocês não esqueçam que vocês estão trabalhando com uma estrutura diferente, tá certo? Isso aqui, vetor não é número, vetor é outra coisa. Quer ver um exemplo? Por exemplo, pega matrizes. Eu posso dar um exemplo aqui, eu não sei de cabeça, né, mas eu posso conseguir facilmente um exemplo de duas matrizes que as duas não são nulas, mas quando você multiplica as duas, dá a matriz nula, certo? Então, as matrizes são um exemplo perfeito de que existem estruturas matemáticas onde isso daí não é verdade, tá bom? Então, ficar atentozinho, né? Bom, essas propriedades, deixa eu fazer só um exemplo aqui, que a gente vai usar talvez algumas delas. Aqui tem um exercício que... Cadê? Bom, nada melhor do que esse aqui para a gente... Essa. Que raiva. Esse negócio às vezes copia. Não está copiando, não. Tem um problema aqui que está copiando um recurso aqui no meu computador, que ou eu não sei usar direito, ou... Deixa eu abrir aqui no coisa, que aí eu vou copiar esse negócio. Copiar.
Agora vai. Pronto. Já na força. Pronto, a questão é a seguinte. Dados os vetores U e V, determinar o vetor W tal que isso aí é verdade, tá? Letra A, essa expressão aí. Na letra B, essa outra expressão. Então, já tenho o vetor U e o vetor V. Eu quero apenas achar o vetor W. Então, o que a gente faz? É basicamente conta de padaria, tá bom? Fazer conta como se fosse uma equação, sei lá, do primeiro grau. Sempre vai ser do primeiro grau, provavelmente. Talvez tenha algum caso que seja do segundo, terceiro, mas, em geral, como o vetor é uma coisa linear, né? Sempre dá coisas do primeiro grau. A não ser que você force a barra. Então, na letra A, você faz 4 vezes, tá? U menos V, aí U é 3, 1. 3, 1, menos V, que é menos 1, 2. Tá? Aí fecha o parênteses, né? 4 vezes isso tudo, tá? Mais 1/3 de W. Aí o W eu não sei quanto é, né? Eu quero saber. Vou botar X e Y. Igual a 2 vezes U. E o U é 3, 1. 3 menos 1. Menos 1, né? Eu botei 1 aqui no início. Aqui é menos 1. Menos o W, que, de novo, eu não sei quanto é. E aí, você foca nesse igual, né? Para resolver a equação, você foca nessa igualdade aqui, tá? O igual é a sua referência para a equação. Então, tudo que está antes do igual é primeiro membro, tudo que está depois é segundo membro. Não tem terceiro e quarto membro, porque uma igualdade só tem 2 lados, não é? Então, vem aqui. Aqui dentro, você resolve essa continha aqui. U menos V. Fica 4 vezes, parênteses, U menos V é 3 menos 1, menos 1, né? Só que menos de fora com menos de dentro dá mais. Então, fica 3 mais 1, que dá 4, vírgula, e menos 1 mais 2, ou melhor, menos 2, né? Menos 1, menos 2. Devo 1, gasto mais 2, fico devendo 3. Tá? Pronto, aí, aqui eu já fiz essa parte. Bom, mais 1/3 de x, y, isso aqui eu não vou distribuir 1/3, eu poderia distribuir 1/3, tá? Eu posso, também dá certo, mas eu vou preferir fazer assim. Igual a... eu já poderia, não, depois eu junto, tá? Aqui eu vou distribuir, tá bom? 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos x, y. Agora eu vou ajeitar, né? O que tiver a incógnita, eu vou deixar no primeiro membro da equação, e o que não tiver, eu vou botar lá para o segundo membro, do jeito que a gente resolve a equação no primeiro grau, tá bom? Então, 1/3 de x, y. Aqui está negativo, vai ficar positivo, mais x, y é igual a 6, 2, 6 menos 2, né? E aqui, quando passar para lá, eu já vou multiplicar o 4, fazendo a distributiva aqui, né? 4 vezes 4 dá 16, vai ficar negativo aqui do outro lado, né? 16, 4 vezes 3 dá 12, menos 12, tá? Pronto, agora chegou a hora da gente ajeitar isso aqui, né? Acho que é melhor eu botar para dentro mesmo, tá? Distribuir. Deve ter feito já. Deixa eu
me permitam fazer, tá? Botar um terço para dentro. Um terço de x, um terço de y. Ou, bonitinho, ficaria assim, né? X sobre 3, y sobre 3. Bom, então agora a gente soma, né? X sobre 3 mais x, soma de fração, se você fizer direitinho, vai dar 3, 4x sobre 3. Tá? E 4y também sobre 3. Professor, Oi, Ronaldo, pode falar. eu não estou entendendo esse resultado que você pôs aí, esse colchetezinho preto, onde tem 4, aí tem entre parênteses aí, 3, vírgula, menos 1, fecha parênteses, igual a menos, parênteses, menos 1, vírgula 2, fecha parênteses. Aí deu 4, vírgula, menos 3. Não estou entendendo essa conta aí não, professor, esse cálculo aí não. Tá entendendo, não? Talvez eu tenha errado, mas talvez eu tenha feito rápido, né? Mas deixa eu conferir. Ó, você tem aqui esse 3, que você vai juntar com esse menos 1, tá bom? Então, 3, só que aqui tem um menos, e aqui também tem outro menos. Aí você faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Tá? Fica 3 mais 1. Deu 3 mais 1 aqui, ó, somando esse com esse. Aí fica 4. Beleza, professor, eu entendi agora. Jogo de sinal aí. É o jogo de sinal, exatamente. Tá certo? Se você quiser, você pode, inclusive, fazer o jogo de sinal aqui antes, né? Você trocaria, colocaria assim, 3 menos 1, né? Que é o primeiro vetor lá. Ao invés de menos, você colocaria mais. E esse menos você jogaria para dentro. Menos com menos dá mais, fica um positivo. E menos com mais aqui dá menos 2, né? E faria a conta assim, né? Dá certo do mesmo jeito, tá? Pronto. Então, aqui no finalzinho, eu vou juntar 6 menos 16, né? 6 menos 16. Lembrando que tem esse menos aqui, tá? Se eu ligo. 6 menos 16 dá menos 10. Menos 10. Vírgula. Menos 2, menos 12, ou seja, mais 12, ó, menos com menos, dá mais. O que eu estava falando para o irmão agora. Menos com menos dá mais. Então, menos 2 mais 12 dá 10. Menos 10 e 10. E aí a gente, cai naquela coisa de igualdade de vetores, né? Deixa eu botar o igual aqui de vermelho, que eu já estava botando. Dois vetores são iguais, as coordenadas são iguais. Então, 4x sobre 3 é igual a menos 10. E 4y sobre 3 é igual a 10. Então, a gente resolve essas duas coisinhas aí. 4x sobre 3 igual a menos 10, né? No caso, eu fiz essa igual a essa. E essa aqui igual a essa aqui. Então, aqui eu multiplico o meio pelos extremos. Aqui é como se tivesse 1 embaixo. 4x vezes 1 dá 4x. 3 vezes menos 10 dá menos 30. Então, x vai ser menos 30 sobre 4. E aqui também, 4y igual a 30. Y igual a 30 sobre 4. E aí, o meu vetor W, lá em cima, olhando, ó, o W eu coloquei ele como sendo XY, né, aqui. Então, eu já tenho o X, travou. Eu já tenho o X e o Y. Então, o W é XY, que é igual a
menos 30 sobre 4 e 30 sobre 4. Beleza? Bom, a letra B é idêntica, tá certo? Só muda as contas que você vai ter que fazer. Vou subir aqui rapidinho. Ó, a equação é outra, né? Talvez um pouquinho mais sofisticada, não sei, mas você só vai precisar usar as propriedades. Distribui, tá certo? Distribui a propriedade da soma, da subtração e tal. Cuidado com os sinais e seja feliz, né? Já são 9 horas e 7 minutos. Eu vou encerrar por aqui a aula, para não ficar muito longa, tá bom? Então, para vocês aí, um abraço. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar uma lista de exercícios, tá bom? Eu vou colocar no WhatsApp e vou colocar também no Google Classroom, certo? A listinha dos exercícios lá do livro, tá certo? Eu vou escolher do livro, eu digo a sessão e digo o número do exercício para vocês fazerem, a gente discutir aqui na aula, tá bom? Para ver como é que vocês estão se saindo, é importante que vocês façam, pessoal. Para eu ver como é que vocês estão se saindo, tá certo? Como é que vocês, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, que aí eu vou focar em uma coisa ou outra, dependendo do que vocês tiverem mais dificuldades, né? Se eu ver que a turma está sentindo muita dificuldade, eu vou ter que tá certo, pesar mais, né, naquilo que vocês estão achando ruim, né? Tá bom? Boa noite para vocês. Até a próxima.